Olá pessoal, então vamos continuar aqui a aula de interpolação, né, de polinômios de Lagrange. Na aula passada, só mudar aqui o modo. Na aula passada nós tínhamos visto que as nossas funções aqui, as nossas n mais 1 funções, elas são polinômios de grau n e elas têm esse comportamento aqui, tá? E elas vão ser usadas, essas funções, para a gente montar ou compor o polinômio de Lagrange, que vai representar a função. Então, tem um teorema que diz exatamente o que para generalizar, que se eu tenho n mais um ponto, x0, x1, xn, distintos, e f é uma função cujos valores são dados nesses números, então, um polinômio p de x de grau máximo, n, no caso é o grau do polinômio, existe, tá? E esse polinômio ele é justamente formado pelas combinações lineares dessas funções LK, tá? Nós vimos na aula passada alguns exemplos com retas e parábolas, onde esses L's aqui eram retas e parábolas compondo justamente polinômios de grau 1 e grau 2. Então, veja só, eu tenho aqui a minha função L0, L1, Ln, que são funções desse tipo. Eu faço combinações lineares delas com os f's, que são pontos conhecidos, são valores conhecidos, e com isso eu reconstruo um polinômio que vai representar a minha função que passa por aqueles pontos, tá? Então, essa é a fórmula geral, que é igual às fórmulas que nós vimos na aula anterior. Só que aqui, geral, para n mais um ponto, tá ok? Bom, então, aqui eu estou escrevendo a fórmula na forma de somatória. Esse polinômio aqui ele é chamado de enésimo polinômio interpolador de Lagrange. Esse n aqui é por causa do grau, tá? Então, normalmente, o grau do polinômio ele é determinado pela quantidade de pontos por onde ele interpola. Se ele passa por n mais 1 pontos, o grau dele vai ser n, tá ok? Por isso que essas funções, o grau delas varia e a quantidade de acordo com a quantidade de pontos que nós temos disponíveis no nosso problema. Então, vamos para fixar essas ideias, resolver trabalhar esse probleminha aqui, ó. Sejam, por exemplo, x0 igual a 2, x1 igual a 2,75, x2 igual a 4. Então, foram dados esses três valores. Use os números acima para determinar o segundo polinômio interpolador, no caso de Lagrange, para essa função f de x igual a 1 sobre x. Obviamente que se eu dei 3 pontos aqui, a gente consegue calcular um polinômio de grau 2, ou seja, uma parábola que aproxima essa função f de x igual a 1 sobre 2. Então, se o polinômio que eu quero é de grau 2, eu tenho que calcular o L0, o L1 e o L2. Eu tenho 3 elementos da minha base interpolante aqui, tá? Então, usando a fórmulazinha lá que nós vimos na aula anterior, o L0 vai ser a diferença entre a variável e os pontos, exceto o x0, o x0 não aparece aqui em cima, dividido por esse denominador. E usando aqui os dados do problema, o x1 e o x2 e o x0, a gente substituindo aqui 2,75, 4, a gente resolvendo aqui essa conta, né? Fazendo aqui a distribuição, a gente obtém que o L0 dá esta equação, ou essa fórmula. Óbvio que, se quisesse, podia ter multiplicado também, já deixar na forma quadrática. Mas o fato é que isso daqui dá uma parábola, a primeira parábola interpolante que vai dar origem ao nosso polinômio de grau 2. O L1 é a mesma fórmula, só que não aparece o x1 aqui em cima, nessas diferenças entre os pontos e a variável x. Substituindo os valores aqui, x menos o x0 vale 2, x2 vale 4, substituindo o denominador, a gente obtém essa é a nossa segunda parábola interpolante aqui. Finalmente, o L2, só para frisar, não aparece aqui o x2 em cima, tá? E substituindo os valores aqui dados, nós temos esta outra parábola aqui.
Então, aqui nós temos a nossa base que vai servir para, a partir dessas três parábolas, eu fazer combinações lineares dela, fazer uma combinação linear dela para dar origem ao polinômio de Lagrange que eu quero, tá ok? Só que nessa combinação linear, elas têm que ser multiplicadas por que números? Pelo valor da função nos pontos x0, x1 e x2. Então, vamos calcular. Ó. O f de x0, que é o f de 2, usando essa função, vai ser 1 meio. O f de x1, que é x1 2,75, jogando aqui dá 4 sobre 11. A gente transformou aqui de modo que nessa fração fique com o numerador e denominadores inteiros. E o f de x2, aqui substituindo o 4, dá 1/4. Tá? Então, aqui vão ser os três coeficientes que vão multiplicar as nossas três funções ou parábolas interpolantes nesse caso. Então, usando aquela fórmula geral, que é o somatório da nossa base multiplicada pelo número, que é o valor da função. K variando de 1 a n. No caso, n aqui é 3, tá? Vale 3 aqui. Vale 2, desculpa. Então, jogando aqui na fórmula, eu multiplico 1 meio, né? Vezes esse 2/3. Então, vai dar 1/3 dessa função aqui. Ó. Eu mantive a cor para vocês visualizarem de onde veio essa parte do nosso polinômio. Mais aqui 4 sobre 11 vezes menos 16/15 disso, sobre 15 disso, aí dá essa parte que está em azul, mais 1/4 dessa parábola aqui, dá esse valor, tá? E aí, fazendo a distribuição, os cálculos e, enfim, a gente obtém que o nosso polinômio de Lagrange, né, polinômio é dado por essa parábola aqui, está o resultado. Então, isso significa que nesse intervalo de 2 a 4, né, veja que o menor valor é 2, o maior aqui é 4, essa função 1 sobre x, ela pode ser aproximada por essa parábola, por esse polinômio, tá ok? E mais uma vez eu chamo a atenção para vocês de como isso é importante para métodos numéricos. No fundo, é isso que muitos cálculos numéricos fazem quando você tem uma função aqui complicada, uma função com cálculos transcendentais. Né? É feita alguma forma de interpolação e aqui, para calcular qualquer valor de x, eu só faço o quê? Multiplicação e soma de números, basicamente aqui, que são operações fáceis para qualquer computador fazer, tá ok? E aí é feita a aproximação em cima disso. Na letra B está pedindo para a gente usar o polinômio p de x encontrado, que está aqui em destaque, para aproximar o valor de f de 3. Se eu for usar a função, o valor f de 3 dá 1/3, que dá aproximadamente 0,33333, não é isso? Mas se eu usar o polinômio, vamos lá. O f de 3 pode ser aproximado por p de 3. E aqui, jogando o valor 3 aqui do x, né? A gente fazendo os cálculos aqui, dá 29 sobre 88, que dá aproximadamente 0,32955. Tá? É uma aproximação. E outro detalhe, pessoal, mais uma vez. Nos polinômios de Taylor, que nós revisamos na aula passada, eles aproximam a função por um polinômio apenas na vizinhança de um ponto. Aqui a gente determina quantos pontos nós queremos e aí, em função disso, a gente tem um polinômio com um grau de acordo com a quantidade de pontos. Então, o 3, aqui vocês percebam que o 3 que nós usamos para aproximar a função f no ponto 3 pelo polinômio, ele está no intervalo 2, 4, tá? E esse intervalo aqui, o polinômio, ele é muito próximo, ele passa, inclusive, ele é igual à função do ponto x0, x1 e x4, tá? Pois bem, então aqui está um exemplo. Conforme a gente já mencionou, o polinômio ele aproxima a função. O que significa que, querendo ou não, tem uma diferença. Então, é importante a gente fazer uma análise de quanto é essa diferença entre a função exata e o polinômio que eu estou aproximando. Tá? Bom, e aí com isso a gente vai fazer uma análise do erro de interpolação no nosso polinômio de Lagrange. Tá? Então a gente vai fazer uma análise, eu não estou demonstrando esses teoremas, o meu objetivo é a gente entendê-los e procurar usá-los de forma prática aqui. Obviamente,
mas a gente saber de onde estão vindo os resultados. Então vocês percebem o seguinte, vamos lá. Suponha que eu tenho aqui n mais um ponto, x0, x1, xn, são números distintos que estão em um determinado intervalo AB, fechado, e aqui eu tenho uma função cuja derivada, né, pode ser derivada até a ordem n mais 1, tá? Também nesse intervalo. Obviamente eu conheço o valor da função nesses pontos. Então, para cada x aqui pertencente ao intervalo AB, veja que o intervalo AB é onde se encontram os pontos que vão servir para eu fazer a interpolação. Então, dentro desse intervalo, é sempre possível para cada valor de x eu encontrar um número, aqui um QC, veja que esse QC é função de x porque justamente ele não é único para o intervalo, ele depende de onde eu pego no intervalo. Mas o fato é que existe um número que varia entre o x0 e o xn, entre o menor desses valores e o maior deles, ó, tá? Ele está sempre, ele é o mínimo e o maior, tal que eu tenho essa função aqui. Vamos lá, vamos entender isso aqui, ó. Eu tenho que a minha função f de x é uma função dada, ela é diferenciável até a ordem n mais 1, pelo menos. O que é que essa expressão está dizendo? Que essa minha função ela é igual a um polinômio p de x, onde esse polinômio aqui ó, é o polinômio interpolador de Lagrange de grau n. Eu estou dizendo que essa função ela é igual a um polinômio de grau n, só que mais uma diferença, tá? Uma parte que é o que eu vou chamar, que é o que falta para eu obter, para dar o valor exato da função. Se eu eliminar essa parte aqui, eu tenho uma aproximação da função pelo polinômio. Essa parte aqui que eu vou explicar para vocês agora, só para vocês entenderem, é o erro que está faltando, digamos assim, é o erro que eu estou cometendo ao aproximar a função f pelo polinômio p de x. Tá? Se eu conseguir fazer alguma estimativa disso, dessa parte aqui, eu sei exatamente qual foi o erro cometido ao aproximar minha função f pelo polinômio de Lagrange p de x, tá ok? Bom, vamos tentar pelo menos entender essa expressão aqui, tá? O que é essa expressão, gente? Olha, é a derivada da função, a derivada de ordem n mais 1 da função, calculada no valor aí, no valor de x, tá? Calculado, onde nesse valor aqui é um número, é esse valor, esse QC, dividido pelo fatorial n mais 1 vezes esse produtório aqui, tá? Vezes esse produto aqui. Se vocês lembrarem bem, esse polinômio ele vai até o grau n. Então, o erro aqui eu estou calculando a partir da derivada n mais 1. E se vocês olharem, isso aqui é compatível com a fórmula de Taylor. Isso daqui é uma das... A fórmula de Taylor é justamente quando eu vou aproximar uma função por um polinômio de Taylor, esse polinômio, eu digo até que grau eu quero. Então, até o grau que eu quero, aparece uma expressão semelhante a essa para calcular cada termo, né? Então, quando eu uso o polinômio de Lagrange, o que fica faltando é justamente essa parte aqui que é compatível com a forma que a gente viu. Tá? Se você, essa forma aqui que eu estou destacando é o que a gente chama o erro do polinômio, é o que está faltando para eu aproximar, para eu ter o valor exato da função. Tá? E a gente pode até comparar isso com a fórmula de Taylor aqui, ó. No caso do polinômio de Taylor, sempre que eu digo eu quero polinômio de até grau 1, até grau 2, até grau 3, na fórmula de Taylor, eu também jogo fora esse pedaço aqui. Tá? A gente revisou na aula passada, eu sugiro que quem não lembra, dê uma olhada lá na fórmula de Taylor. Quando eu vou até o grau n, eu acabo perdendo essa parte aqui na fórmula de Taylor. Só que na fórmula de Taylor, eu aproximo a minha função em um determinado ponto x0, tá? E
diferença x menos x0, ela acaba aparecendo em toda a fórmula de Taylor. E ela vai sendo elevada à potência também. Tá? Se vocês, eu sugiro que vocês deem uma olhada na fórmula de Taylor. Então, quando eu vou até o grau n na fórmula de Taylor, eu perco essa é a parte que eu perco. Vocês olhem que ela é muito semelhante ao que está sendo calculado aqui. E repito, existem várias maneiras de eu calcular esse erro. Tá? Essa forma como eu estou calculando, justamente está sendo inspirada na fórmula de Taylor. Agora, vocês percebam que o erro calculado no polinômio de Taylor, ele depende unicamente da amostra x0, que é onde eu aproximo a minha função por um polinômio, é naquele ponto x0. Você veja que aparece ele a potência n mais 1. Então, eu multiplico sempre o x menos o x0, ou seja, toda a concentração desse fator aqui nesse produto, ele depende única e exclusivamente do ponto x0. A diferença é que aqui, ó, no nosso erro calculado nessa forma aqui de Lagrange, aparecem também um produto n mais 1 produtos aqui, ó, só que ele não depende, esse erro não depende apenas do x0, ele está distribuído por todos os pontos da amostra, tá? Por isso é que esse erro aqui ele tende a diluir, ele tende a dissipar o erro em função de todos os pontos, não apenas do ponto original, tá? Então isso aqui é uma análise para mostrar para vocês o que é uma forma de a gente estimar o que é que fica faltando para que a gente tenha uma aproximação exata da nossa função pelo polinômio. É justamente este erro que foi inspirado na fórmula de Taylor, sendo que está levando em conta aqui agora todas as amostras, não apenas um único ponto. Tá ok? Bom, então, em função disso aqui, a gente pode, por exemplo, vamos tentar, por exemplo, entender um exemplo prático de como esse erro pode ser explorado para a gente fazer uma análise aqui, tá? Vou trabalhar aqui com um exemplo. Determine a fórmula do erro e o erro máximo cometido ao aproximar aqui essa função, né? 1 sobre x no intervalo 2, 4, pelo segundo polinômio de Lagrange, usando esses pontos aqui, x0 igual a 2, x1 igual a 2,75 e x2 igual a 4. Se vocês repararem, esse é o exemplo que a gente trabalhou no início dessa aula aqui, tá? A gente, só voltando ao exemplo, o que é que a gente fez? A gente pegou esses 3 pontos aqui, a partir desses 3 pontos e dessa função, a gente calculou o polinômio de Lagrange, o interpolador, e a gente encontrou esse polinômio aqui, p de x igual a essa expressão aqui, tá? Então, esse polinômio, ele aproxima a nossa função f de x igual a 1 sobre x no intervalo 2, 4. Bom, mas o que é que esse exemplo aqui está pedindo agora? Ele quer que a gente faça uma análise do erro que eu estou cometendo ao fazer essa aproximação. Aquele outro problema foi para calcular o polinômio, e esse agora é para a gente analisar o erro. Primeiro, ele quer uma expressão para o erro, e depois ele quer uma estimativa do erro máximo cometido nesse intervalo, tá ok? Então, primeira coisa, vamos calcular a expressão do erro. Então, fórmula do erro do segundo polinômio de Lagrange. Então, eu tenho aqui o polinômio e qual é o erro cometido. A gente viu que a fórmula do erro é dado, como o polinômio é de grau 2, tá? Eu estou usando a fórmula do slide anterior. O erro é essa parte aqui. É a terceira derivada da função, calculada num certo QC de x, é um número aí que a gente precisa estimar, sobre aqui como... Por que eu comecei da terceira derivada e do fatorial de 3 aqui? Porque o polinômio foi de grau 2. Lembre-se que a derivada começa um número após o grau do polinômio que foi utilizado. E aqui, justamente, eu tenho os 3 pontos, tá? É a variável x, o erro em cada ponto x, tá? Desse intervalo, em qualquer valor. Então, esse x ele varia aqui nesse intervalo. E aí,
quando eu quiser calcular o erro, eu substituiria pelo x, tá? É a função de x. E aqui estão os 3 pontos envolvidos, ó. O x0, o x1 e o x2. Então, se a gente, só lembrando que esse QC de x é um número que varia, que pertence, ele é entre o menor e o maior número do meu intervalo, tá? Estou supondo aqui que o intervalo, por exemplo, ele está ordenado aqui, x0 vale 2, x1 2,75, x4, né? Então, esse QC, ele é um número que pertence a esse intervalo aqui, tá? Bom, então, para eu quero calcular uma fórmula, eu tenho aqui a expressão geral, então vamos tentar calcular a fórmula. Então eu preciso achar a terceira derivada da minha função para poder estimar a fórmula. Então vamos calcular a primeira derivada. Lembre-se que a minha função aqui é igual a 1 sobre x. Obviamente que para eu calcular e estimar esse erro eu preciso conhecer a função. Tá? Se eu não conhecer a função, esse tipo de análise não serve. Então aqui está a primeira derivada do 1 sobre x, a segunda derivada e a terceira derivada da função, tá ok? Bom, então substituindo esse valor menos 6x à quarta aqui na nossa expressão, né, eu tenho menos... Lembre-se que eu quero calcular essa derivada não no ponto x, mas em um determinado QC de x, tá? Então fica menos 6... Em vez de x, eu tenho QC de x, a menos 4 aqui, e substituindo os valores de x0, x1, x2, calculando esse fatorial aqui, né? O fatorial de 3 vai dar 6, eu divido, e aqui está a expressão para o erro. Então, o erro que eu cometo, ele tem essa fórmula daqui, tá? Então, como é que se dá? Em qualquer ponto x, vamos supor, eu tenho um intervalo de 2 a 4. Então, qualquer ponto x, em qualquer x desse intervalo, eu tenho que encontrar aqui quem é esse QC de x, faço essa análise, jogo aqui e substituo nessa fórmula e eu tenho o erro dado, tá ok? Então, essa é uma fórmula geral do erro ao aproximar a função f de x pelo polinômio p de x. Bom, o problema pede também para a gente determinar o erro máximo. Eu vou fazer uma estimativa do erro máximo aqui. Óbvio que essa fórmula de erro, vocês vejam que ela é feita por produtos, né? Então, eu vou separar isso aqui em duas partes. Tem a parte aqui, que é esse menos QC de x elevado a menos 4. E eu vou separar essa outra parte aqui, ó, que é uma parte que eu tenho mais controle sobre ela, porque ela só depende de x. E a parte do QC de x precisa de uma análise. Então, para simplificar aqui a notação, eu vou chamar isso de g de x, tá ok? Esse produto aqui. E para eu saber o erro máximo, eu tenho que analisar qual é o valor máximo de cada uma dessas expressões. Pessoal, e esse valor máximo eu vou analisar em módulo, tá? Porque eu quero saber o maior erro, não importa se ele é para baixo ou para cima. E aí, se eu conseguir estimar o erro máximo de cada uma dessas partes aqui, ó, eu simplesmente multiplico elas, obviamente em módulo, e eu tenho qual foi o máximo erro cometido ao fazer a aproximação de f por p nesse intervalo 2, 4. Bom, então vamos fazer uma análise dessa primeira parte aqui, ó, o erro máximo cometido agora. Então, eu vou fazer uma análise dessa expressão aqui, ó, no intervalo 2, 4, no intervalo aberto 2, 4, tá ok? Bom, veja que esse QC de x é um número que está no intervalo, tá? Quando eu digo que ele depende do x, porque depende da posição que eu pego, mas eu já vou olhar ele como um todo, o número QC aqui. Bom, se você analisar, ó, então ele está aqui, ó, dentro do intervalo. Eu tenho um número elevado a menos 4. Esse número aqui, que é o QC de x, eu preciso analisar essa expressão, ó, QC de x elevado a menos 4. No caso, eu estou ignorando o menos porque eu vou analisar esse módulo aqui. Ele é analisado a menos 4. Ora, esse número aqui, qual é o valor máximo de qualquer número elevado a menos 4 nesse intervalo? Óbvio, a gente fazendo uma análise simples, matemática, eu tenho aqui esse QC de x, ele varia, né, óbvio, intervalo aberto, de 2 e vou aumentando até 4. Se você pegar
um número entre 2 e 4 elevado a menos 4, como esse 4 aqui é negativo, o maior valor vai estar no extremo esquerdo aqui, 2 elevado a menos 4, tá ok? Então, ó, o valor máximo desse número que se elevado a menos 4 vai ser 2 a menos 4. Isso daqui é um limite, tá, pessoal? É o erro máximo. Qualquer outro valor que eu vá pegando aqui à direita, esse número aqui vai diminuindo, né? Porque, por causa do menos 4, aí fica aqui o denominador maior. Pois bem, agora, em função disso, eu já sei qual é o valor máximo desse valor. O menos aqui eu não levei em conta porque justamente eu quero o número em valor absoluto. E agora eu vou analisar o valor máximo desse produto aqui, dessa expressão, essa função que eu chamei g de x, esse produto. Bom, e como eu tenho aqui uma função, é o problema clássico de otimização, né? Eu quero saber o máximo dessa função. Então, necessariamente, eu vou procurar trabalhar. Eu vou desenvolver essa função para a gente ver com que cara ela fica multiplicando. Fica x ao cubo menos 35x ao quadrado, mais 49,2 sobre x menos 22. Tá? Então, eu tenho que analisar, descobrir os pontos de máximos e mínimos dela para saber os máximos valores que ela tem. Tá? Então, todos devem estar lembrados, eu tenho que analisar os pontos críticos da função, onde a derivada se anula, que é onde ocorrem os máximos da função. Então, vou pegar a derivada dessa função, que dá isso aqui. Obviamente que eu posso igualar a zero e encontrar aqui pelo discriminante os zeros da função. Eu posso fatorar aqui, aí fica a critério de cada um. E eu quero saber onde é que essa função é zero. Eu quero achar as raízes dessa função no final das contas, né? Então, fatorando aqui, a gente claramente vê que 3x menos 7 é zero e 2x menos 7 tem que ser igual a zero, o que me dá os zeros da função, ou seja, os pontos críticos. Vai ser onde anula 3x menos 7, ou seja, o x é igual a 7 terços, e onde 2x menos 7 é igual a zero, que é aqui que é o x sobre 2. E aí eu vou calcular agora, ver os pontos críticos são esses dois, 7 terços e 7 meios. E agora eu vou ver onde a função tem um valor máximo aqui dentre esses dois valores. Então, g de 7 sobre 3 é 25 sobre 108, substituindo na função. E g de 7,5 dá menos 9 sobre 16. Tá? Obviamente que eu quero pegar esses valores máximos em módulo. Tá? São as maiores discrepâncias, as maiores distâncias da função. E o maior valor aqui, valor absoluto, é justamente o 9,16. Tá? Então, o erro aqui, ó, voltando para a expressão, ele vai ser menor, porque eu estou pegando os máximos valores aqui, uma estimativa menor ou igual do que a estimativa máxima desse primeiro termo aqui foi 1 sobre 16, e o valor máximo dessa função foi 9 sobre 16. Então, o maior erro que eu cometo ao aproximar o meu polinômio per de x pela minha função f no intervalo 2, 4 é dessa ordem aqui, 0.0351562. Tá ok? Então, tá aí os erros que nós cometemos.